Em primeiro lugar, considerando que você está querendo se estabelecer no espírito, naquilo que você realmente é, você tem que estar na consciência de Deus, certo? Então, para estar na consciência de Deus, você tem que saber quem é Deus, conforme ele se revela nas Escrituras e através dos mestres autorrealizados em Deus. De forma que no Bhagavad Gita, Deus ele é revelado como o Senhor Krishna, essa forma do Senhor, né, com a pena de pavão, tocando uma flauta, tendo passatempos com as golpes, participando da batalha de Kurukshetra, enfim, existe toda uma literatura revelando esse aspecto pessoal e último de Deus, a suprema personalidade de Deus. De modo que se você quer se situar na vida espiritual, em primeiro lugar você tem que ter a consciência de Deus. No caso aqui, né, Deus sendo revelado como o Senhor Krishna, você tem que ser consciente de Krishna. De modo que quanto mais consciência de Krishna você tem, mais consciência espiritual manifestada de si mesmo vai acontecer na sua vida, certo? A sua consciência é parte da consciência de Deus ou da consciência de Krishna. Você é uma parte integrante de Deus. Assim, se você sabe quem é Deus, quando você medita na forma de Deus, nos passatempos divinos, no seu santo nome, o recomendado para essa era de Kali Yuga é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você canta esse nome e você estuda o Bhagavad Gita para compreender a sabedoria que nos liberta dessa energia ilusória, não só nos liberta, como nos dá toda a compreensão do que é energia de Maya, quem somos nós, o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus, o que é a vida espiritual, os diversos processos de iluminação. Tudo isso Deus apresenta no Bhagavad Gita. Porém, além da teoria, temos que fixar a nossa mente nos pés de lótus de Deus, entendendo que Deus é o Senhor Krishna. Assim ficamos a meditar sempre em Deus e também a presença de Deus em nosso coração é revelada como o Senhor Vishnu. Vishnu é uma expansão de Krishna que está agindo funcionalmente nesse universo para nos conduzir de volta a Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, Vrindavana. Assim Deus ele se expande, entra no mundo material, ele te dá uma forma física, uma forma sutil, ele te dá um corpo de inteligência, um corpo espiritual, e de alguma maneira você, nessa forma humana, tendo esse conhecimento que eu falei agora, entendendo quem é Deus revelado, o Senhor Krishna, você se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna e pratica principalmente esse processo de cantar o santo nome de Deus, que é o processo recomendado para essa era
em que estamos vivendo atualmente. De modo que eu fiz aqui uma síntese completa de quais são sentimentos, pensamentos que devemos ter enquanto presentes nessa existência terrestre, que é uma escola que está nos ensinando através da experiência sábia a como nos libertarmos completamente desse assim chamado ciclo de samsara, de nascimentos e mortes ou de reencarnações, para que após a morte possamos voltar para o nosso lar original em um corpo espiritual. É isso que nós estamos aprendendo a fazer agora nessa forma humana, diante da sabedoria que Deus revela para nós no Bhagavad Gita. De modo que quando você tem essa sabedoria, então não há mais desculpas nem especulação em relação à realidade. E você começa a naturalmente desejar se render aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus para garantir a sua vitória sobre a energia da ilusão nesse mundo assim chamado material. Assim, a ideia dessa reflexão é que você se torne cada vez mais consciente disso que foi falado aqui. Porque temos que agir nesse mundo. E se agimos com essa consciência sábia, rendidos ao amor divino, totalmente imersos em Deus no nosso coração, que nos guia, que supervisiona a nossa vida, que vai fazer todos os arranjos para que tenhamos uma vida espiritual plena, amorosa, em serviço divino nesse mundo, então garantimos a nossa vitória. De modo que o Senhor Krishna é a causa de todas as causas, a origem sem origem, e devemos ter sempre consciência de quem é a fonte da qual somos partes, da qual nós estamos aqui nessa experiência terrena, nessa forma humana, aprendendo a como voltar para a realidade máxima do espírito, que é o mundo espiritual, chamado Vaikuntha Loka Dhamma, que é a residência do Senhor Krishna, de todas as suas expansões Vishnu, e que é plena de consciência, felicidade, amor, relações completamente puras e transcendentais, que ainda não podemos compreender, mas teoricamente, intelectualmente, devemos saber o que temos que fazer nessa existência terrestre, usando sabiamente essa forma humana, para nos situar sempre nessa presença divina, e isso que é a consciência de Krishna. Certo? A nossa consciência tem que agir de acordo com a consciência de Deus, de acordo com a consciência de Krishna. E agindo conscientemente, através da vontade de Krishna, Vishnu em nosso coração, nossa vida se torna perfeita. E é essa perfeição que devemos ansiar, conduzir a nossa existência com satisfação, celebração, preenchimento completo, equilíbrio, equanimidade, gratidão, amor, enfim, todas as qualidades que se manifestam naturalmente do espírito quando ele está fazendo parte dessa consciência suprema, em total desenvoltura, em relaxamento mental, porque você entendeu
E quanto mais você vai realizando o divino no seu coração, quanto mais você vai ficando consciente do Espírito, do que ele está fazendo aqui nesse mundo, entendendo o que é a ilusão, o que é a verdade, naturalmente você escapa desse ciclo de reencarnações, da roda de samsara, de nascimentos e mortes, e obtém o êxtase, o êxito completo. É isso que o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita. Temos que ter essa confiança e seguir dia a dia cantando o seu nome, meditando em seus pés de lótus, em seus passatempos, nos associando com pessoas que já estão com a mentalidade espiritualizada, com a mente pura, e dessa forma vamos agregando potência, força espiritual com a ajuda de Deus em nosso coração para atingirmos o objetivo pretendido por Deus. Tudo que Deus quer é se relacionar amorosamente com cada entidade viva de uma maneira espontânea, dentro dessa liberdade, desse livre-arbítrio que nós temos para escolhê-lo. Escolher Deus significa que você se rende aos seus pés de lótus, e nessa rendição surge a paz, o amor, sentimentos que não dá para falar aqui teoricamente, né? Com a mente. São sentimentos transcendentais que só um devoto rendido com a mente purificada pode experimentar. Então eu deixo aqui essa reflexão para que vocês imediatamente tomem essa consciência, aceitem que Deus tem essa forma de Krishna, porque Ele mesmo que revela isso, e aceitemos toda a sabedoria ditada por Deus, que é sempre um amigo em nosso coração, querendo nos conduzir sempre para o superior e para tudo aquilo que é agradável, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Assim, quando você vive nesse reino de Deus, que é essa consciência de Krishna, naturalmente toda a sua vida vai receber os acréscimos amorosos, espirituais, de prosperidade, enfim, de tudo aquilo que é necessário para a sua evolução, onde você segue nesse equilíbrio constante, feliz, e tentando passar essa mensagem também para outras almas que estão esquecidas de si mesmas e não têm ideia de quem seja Deus, a suprema personalidade, o Senhor Krishna, e também não conhecem o processo mais fácil nessa era em que estamos. Ok? Então reflitam, 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 rendam-se, rendam-se, rendam-se ao Divino Senhor que está agora mesmo em seus corações, esperando, né, de bom grado, para que Ele possa se revelar e se manifestar para qualquer alma que entendeu essa sabedoria da ação, do sentimento e dos pensamentos que cocriam essa realidade maravilhosa de ser um servo eterno, amoroso de Deus nesse mundo em serviço devocional. Ok? Um beijo no coração, muita luz. Haribol!